Nós vamos falar da fé. Hoje nós vamos entrar em 5 versículos. Nós vamos falar da fé. Por que da fé, pastor? Porque o senhor vai falar da fé, pastor? Porque o homem que não tem fé, ele não vê a glória de Deus. O homem que não tem fé, ele não pode ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? É preciso ter fé. Quando o ser humano é incrédulo, ele não consegue ver a glória do Senhor na sua vida. Porque é a fé que chama a atenção de quem? De Deus. A fé é que nos leva a enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, os acontecimentos, aquilo que você sonha, que você pede a Deus para que Ele faça na sua vida, você só vai enxergar acontecendo na sua vida a partir do momento que você começar a usar a sua fé. Sem ela é impossível até mesmo agradar quem? A Deus. Sem a fé você não agrada a Deus. Sem a fé você não vê milagres. Amém? Sem a fé você não tem esperança. Sem a fé você não consegue enxergar melhoras, só piora. Você só consegue enxergar piora. Não, vai piorar, não tem jeito. Não tem jeito não. A fé, ela tem que estar dentro de você. E uma certa vez, Jesus ele disse assim para os discípulos. Ele falou, versículo 17: porque os discípulos não conseguiram expulsar o mal que estava numa criança. Então Jesus exclamou dizendo assim: ó geração incrédula e perversa. Geração incrédula e o que? Perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino o quê? Ficou o menino o quê? Curado. Preste bem atenção. Para o mal sair daquela criança, Jesus teve que expulsar o quê? O mal maligno. Você não expulsa o mal sem a fé. Se não tiver fé, você não irá conseguir expulsar o mal da sua vida. Tem que ter fé. Amém? Ele continua dizendo, Mateus: então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Olha aí, por que o mal não estava saindo? Por causa da falta de fé. Amém? Quando Jesus ele fala na vida pequenez da fé, quando fala pequenez da fé, ele está falando que está com falta de quê? De fé. A pessoa está sem fé. Amém? E isso não pode existir em mim, isso não pode existir em você. A fé ela tem que viver nas nossas vidas a partir do momento que você abriu os seus olhos pela manhã do sono. Ele diz, continuando: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade, ele disse, é verdade, vos digo que, se tiverdes fé,
como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele o que? Passará. Nada vos será o que? Nada vos será o que? Então coloca na sua mente, irmão, não existe nada impossível para aquele que crê, que tem fé. Você tem que acreditar. Olha o que Jesus falou. Isso aqui não é palavra de Paulo, de Mateus, foi Jesus que falou. Foi Jesus. Ele chama a atenção dos discípulos e diz: por causa da sua pequenez da fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé, ou seja, ele estava falando, vocês não estão com fé. Ele estava falando, vocês não têm fé. Jesus falou para os discípulos que andavam com quem? Com Jesus. E existem muitas pessoas dentro das igrejas que todo dia vem para a igreja, ouve a palavra, mas não tem fé. Pastor, por que existem pessoas que estão na igreja e não tem fé? Eu vou te falar, porque ela vem para a igreja, mas ela não dá ouvido à palavra de Deus. Não dá ouvido. Quando chega lá fora, ela liga a televisão, e a televisão diz que o caos está se espalhando pelo mundo, ela esquece de quê? Da palavra. Ela acha que o caos não tem solução. Ela demonstra que não tem fé. A coisa mais simples do mundo é você agradar a Deus. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele o quê? Cresce. Aprenda uma coisa: crer está relacionado à fé. É a mesma coisa. A pessoa que crê, ela tem fé. É a mesma coisa, não tem diferença. Não, crer é uma coisa, pastor, fé é outra. Não, fé e crer é a mesma coisa. Deus ele deixou escrito: todo aquele que crê. Não importa quem é você, irmão. Não importa se tem um bandido lá, se tem um traficante lá na rua agora. Se ele se ajoelhar e ele começar a lançar a fé dele em Deus, não importa quem ele é, Deus vai responder a oração dele e vai tirar ele daquela situação. Porque o segredo é crer em Jesus Cristo, no nome de Jesus. Jesus, ele disse, olha, a Bíblia diz assim, que o Filho veio ao mundo e ninguém acreditou em quem? Nele. A Bíblia relata. Por isso que geração em geração você vê coisas ruins acontecer, porque as pessoas perderam a fé. Aí continuando, Jesus disse assim, mas essa caça não se espere senão por meio de oração, de quê? E o quê? Por que Jesus disse oração e jejum? Está aí o segredo. Como que eu exercito a minha fé? Orando e jejuando. A pessoa que tem fé, ela está sempre exercitando a fé. Ela está sempre orando e o quê? Jejuando. Ela tem fé. Então o mal, ele não pode existir na sua vida. Sai. Ele olha para você e fala, não, esse aí tem uma proteção divina, esse aí tem uma salvação, esse daí tem força, esse tem poder, existe um anjo ao seu lado. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu falo sempre aqui. Por que apareceu um anjo lá na fornalha? Porque eles acreditavam, eles tinham fé. Eles tinham fé. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 21, abra aí, capítulo 21, versículo 21, a Bíblia diz assim, eu vou abrir a minha aqui, você abra a sua aí.
Jesus ele disse, versículo 21, Mateus 21, 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em o quê? Em oração, crendo o quê? Recebereis. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aí, exercitar a fé, irmão, tem que existir na sua vida todos os dias. Isso aí. Lá em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. No versículo 6. A Bíblia diz assim, versículo 6 de Hebreus capítulo 11. De fato, por que está escrito de fato? Você sabe por que está escrito de fato? Porque é verdadeiro, sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela o quê? Pela fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de quem? Que vem de quem? Da fé. A fé. Você lembra o que Moisés falou para Deus? Senhor, e quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para eles acreditarem em mim? Aí Deus diga para eles que eu sou, mandou dizer, solta o povo. Moisés foi acreditando na palavra de quem? De Deus. Amém? E ele conseguiu soltar o povo pela fé em quem? Em Deus. Pela fé em Deus. Só para você ter ideia, era impossível pelos olhos humanos Moisés chegar no Egito e ficar vivo, porque todos sabiam que o Moisés tinha matado o Egito, e que se ele voltasse para lá, o rei ia mandar ou matava ou prendia. Mas pela fé não aconteceu nada com quem? Com Moisés. Amém? Mateus capítulo 15, vamos voltar para Mateus. Mas pastor, o senhor está arretado, mas eu quero lhe mostrar sobre a fé hoje. Sobre a fé. Mateus capítulo 15, versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua o quê? A tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou o quê? Sã. O que aquela mulher queria? Que a sua filha ficasse curada. Jesus disse: faça-se de acordo com a sua fé. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que pela minha fé eu posso ser curado.
pela minha fé, eu posso acreditar que alguém vai ser curado. Eu posso acreditar que o dia de amanhã será um dia abençoado para a minha vida. Amém, igreja? No livro de Tito é antes de Hebreus, não é isso? Tito é antes de Hebreus, lá onde a gente estava. Tito, vê aí se não é antes de Hebreus. É isso mesmo, missionário? Antes de Filemão, né? É antes de Hebreus também. Antes de Hebreus também. Capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 1. A Bíblia diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para prover a fé. O que significa prover? O que significa prover? Provar a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo ao que? A fé, como graça e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, os apóstolos, tudo o que fazia era pela... Você tem que entender isso. Qual o segredo de por que Paulo passava e as pessoas eram curadas? A fé de Paulo era tão alta, mas tão, tão forte. Porque eu posso dizer que tem a fé forte, tem a fé, porque lembra que Jesus falou: se a tua fé fosse do tamanho de uma mostarda, só por ser do tamanho de uma mostarda, então Deus está falando que existe medida de quê? De fé. Existe a fé pequena e a fé grande. Não existe não, Jesus está falando, só Jesus está mentindo, aí agora Jesus está falando. Amém? Ele falou também, por causa da vossa pequenez da fé. Estava falando que a fé dos discípulos era o quê? Pequena. Então isso quer dizer que existe fé pequena e fé o quê, irmão? Fé grande. Você lembra daquela mulher hemorrágica que saiu da sua casa sentindo dores? Ela ultrapassou pela fé, acreditando que se tocasse nas vestes de Jesus ia ser curada. Ela atravessou uma multidão, amém? Acreditando, não, só se eu apenas tocar. Ela falando consigo próprio, falando com ela mesma. Mas se tivesse alguém do lado dessa mulher doida, ela fala: como é que tu vai passar no meio daquela multidão? Olha o tanto de gente. Eu vou te falar, quando diz multidão na Bíblia, pense em gente, pense em pessoas, pense. Multidão é muita gente. Ela ultrapassou essas pessoas pela fé, acreditando que se chegasse perto de Jesus ia ser o quê? E o que foi que aconteceu com ela? Aí eu lhe pergunto, a gente já leu que Deus não pode mentir. Eu lhe pergunto, se Jesus falou que é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e diz que tudo aquilo que a gente pedir em seu nome vai acontecer, por que hoje não podemos usar a nossa fé? Ao contrário, devemos usar a nossa fé. Você tem que usar a sua fé para acreditar que o seu filho vai ser curado.
que ele vai se libertar do vício, vai voltar para casa, que o seu casamento vai ser restaurado, que você vai prosperar, que você vai ter salvação, tudo o que você imaginar. Se você usar a fé, Deus irá realizar na sua vida. Diga a glória a Deus. Você entende isso, igreja? Sim ou não? Sim ou não? E para terminar, nós vamos voltar lá em Hebreus. Vamos voltar lá em Hebreus. Pastor, o senhor está arretado hoje. O senhor está arretado hoje. No capítulo 11 de novo, mas só que no versículo 1. Só para a gente entender a fé. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se... O que é que você mais espera agora? O que você tem mais buscado na sua vida agora? Pense aí, pense. Olha o que a Bíblia diz: ora, a fé é certeza de coisas que se espera, aquilo que você espera, convicção de fatos que não se vê. Você entende? Você entende isso, irmão? Tenha fé. Não deixe o mundo lhe abalar. Pois tudo que Jesus passou, a gente está passando. O diabo, ele perturba a sua mente como ele perturbou a Jesus. Ele tenta você. Lembra que no deserto Satanás foi perturbar Jesus, tentando a ele? Pega essa pedra e transforma em pão. Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá, mas da palavra que sai da boca. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tenho para vós outros. Deus, ele fala assim, ó: você tem que viver o que eu estou pedindo que você viva. Você vai ver coisas inacreditáveis para os homens acontecer na sua vida. Amém, igreja? Você entende isso, sim ou não? Ah, pastor, mas é porque, pastor, a minha vida está assim, é porque está difícil. Irmão, quanto mais eu olho para a dificuldade, mais eu perco a fé. Quanto mais eu olho para o tamanho do problema, mais a minha fé se transforma em pequenez. Amém? Eu tenho que olhar para o tamanho do poder que Deus tem para agir na minha vida, e assim Ele vai fazer. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Fique de pé, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que aqueles homens, os discípulos, que não conseguiram expulsar o mal que existia no menino, eram homens de pequena fé, homens, meu Pai, que não conseguiram vencer o mal. Meu Deus, eu peço que o nosso coração não venha a ser como desses homens naquele momento, mas que o Senhor, meu Pai, venha manifestar o teu poder nas nossas vidas, e assim, meu Deus, fazer com que a nossa fé a cada dia, ela se multiplique, ela cresça, para que assim também, meu Pai, venhamos nós enxergar as bênçãos do Senhor na nossa vida e ver o impossível acontecer, para que o teu nome seja glorificado na minha, na vida desta pessoa. Eu peço, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor agiu, meu Deus, na vida de Davi, contra aquele gigante, meu Pai, ele acreditou que através da tua palavra, meu Deus, ele ia vencer o gigante, e venceu. Da mesma forma, o Senhor colocar isso dentro do nosso coração, meu Pai, a certeza de que a tua palavra, meu Pai, é que vai nos dar a vitória. Então, meu Deus, repreenda agora todo o mal da vida desta pessoa, repreenda a pequenez da fé, meu Pai, e levanta ela para vencer.
diz na tua palavra: vença o mundo como eu venci. E é assim que nós iremos vencer, em o nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço, me abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus e glorifica Ele bem forte, em nome